sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje trago-vos aqui uma mira fora do comum. É uma Tauron 550x60 ED, modelo Skoll 69. Isto é uma mira que foi claramente pensada para disciplinas de precisão pura, como o Bench-Rest, Field Target ou F-Class. Ou seja, aqui não tentaram fazer uma mira para tudo. É mesmo para quem quer extrair o máximo possível da precisão. Vamos tirá-la da caixa e vamos ver primeiro o que ela traz e o produto. Muito importante isto. Lifetime. Garantia vitalícia. Isto não era de esperar menos da parte da Vector. Ela é apresentada assim, portanto, aqui um par de montagens, Picatinny, manual de instruções, aqui um cartão, tem aqui algumas informações interessantes, tamanho do DOT, 50 jardas, 30 jardas, 20 jardas, 15 jardas. Portanto, não sei se vocês vão conseguir ver isto, mas isto aqui há algo a explorar. Aqui deste lado também há algumas informações. Lá está a dizer que o produto tem garantia vitalícia e outras coisas mais. Bem, um saco para guardarmos algumas coisas, talvez o parasol, uma chave para as torres, mais umas chaves para fazer ajustes e para as montagens, provavelmente. Aqui temos um parasol de alumínio e temos aqui a mira. Autocolante e um pacote de sílica. Este é o conteúdo da embalagem. Tampas unidas por elásticos, com vidro, permite ser usadas a proteger as lentes e conseguimos ver, não é? Portanto, podemos usá-las para fazer os nossos tiros. Bem, a primeira coisa que salta à vista, isto é uma mira grande e robusta. Tubo de 34 mm, objetiva de 60 mm, tudo aqui é feito para maximizar a performance. Tem uma proteção, uma certificação IP67, portanto é resistente à água e ao pó, e ainda suporta até 1000 G de choque. Aliás, aqui é que está o ponto importante a destacar. Isto foi-me bem sublinhado pela Vector quando me contactou para fazer o envio. Ela está preparada para suportar carabinas de ação por mola e liquidão. Portanto, 1000 G para suportar carabinas de ação por mola. Lá está aquilo que eu vos disse na introdução. Ela é uma mira feita para desporto, para precisão, para disciplinas de precisão. Então quem quiser praticar, por exemplo, Field Target com carabinas de ação por mola, está aqui uma peça a pensar. Tem um comprimento de 402 mm, sem o parasol, e um peso de 951 gramas, também sem o parasol. Portanto, isto é uma peça feita a pensar para o uso intensivo. O grande destaque aqui é, sem dúvida, a ampliação, que vai dos 5 aos 50 aumentos, portanto, a ampliação vai de 10 em 10, 5, 10, 15, 20, 25, 30 e depois a partir do 30 vai de 10 em 10, 40 e 50. Agora, quem já usou miras com esta ampliação sabe que acima dos 40 aumentos, 40x, tudo começa a complicar. Qualquer variação, qualquer imperfeição aparece logo. Mas a ideia da Tauron é precisamente essa, manter estabilidade, nitidez mesmo no máximo, mesmo nos 50 aumentos.
Esta mira tem um vidro, aí é que entra, não é? Esta mira tem um vidro japonês, o ED, que ajuda a reduzir as aberrações cromáticas. Lá está. Na prática, isso significa que é uma imagem mais limpa, ainda mais nítida e com melhor contraste, especialmente em situações de alto detalhe. Quando nós queremos atirar em alvos de Bench-Rest ou F-Class, isto vai se destacar sem dúvida. Segundo a marca, isto chega até cerca de 92% de transmissão de luz. Isto nota-se principalmente quando puxamos pelos 50x. Portanto, o diâmetro da objetiva, como eu já vos disse, é de 60 mm e o alívio ocular é de 95 mm. O retículo é um VSO 5000 em segundo plano focal, ou SFP, ou seja, o tamanho do retículo mantém-se independentemente da ampliação. Tem um ponto central iluminado de 0,05 mm, muito fino, ideal para não tapar o alvo, especialmente em Bench-Rest. Portanto, ainda temos vários níveis de iluminação, portanto, é uma mira com retículo iluminado, para ajustar conforme a luz ambiente. Portanto, falando aqui do retículo iluminado, para vos dizer que ele é alimentado por uma pilha CR2032, que podemos colocar aqui dentro. Para isto temos que retirar esta tampinha. Só lembrar que essa pilha não acompanha. Vocês aqui vão ver já aqui uma pilha, porque eu coloquei previamente, até para testar o produto, claro, para poder falar dele. Não vou falar sem... Vou por saltar. Portanto, aqui coloca uma pilha CR2032 e depois é tapada através desta tampa. Por isso é que serve esta chave, para isto e para outras coisas. Portanto, o retículo tem 6 níveis de intensidade, que entre cada nível, portanto, no caso aqui, que estou aqui a ver o 4 e o 5, entre o 4 e o 5 tenho um ponto de desligar. Entre o 5 e o 6, exatamente igual. E assim, sempre, desde o 1 até aos 6, entre cada nível tenho um ponto de desligar. Assim não é necessário andarmos a rodar sempre totalmente para imagina que temos no 6, quiséssemos desligar, tínhamos que ir até ao 1 ou ao 0 neste caso. Não, entre cada nível temos um ponto de desligar. Aqui temos o ajuste de dioptrias, muito suave, firme. Portanto, aonde é que esta mira começa mesmo a diferenciar-se? Cliques de 0,5 mil, ou seja, metade do típico, que é de 0,1 mil. Isto são ajustes finos, necessários para quem quer fazer ajustes rigorosos em algumas modalidades, ou até em quase todas. Portanto, sobretudo em Field Target, Bench-Rest e F-Class, que é para isso que elas são feitas, e por isso é que elas foram feitas, pensadas para essas modalidades. Lá está, isto permite ajustes extremamente finos, ideais para agrupamentos ao máximo. Os cliques são muito bem definidos, com feedback tátil, auditivo, exatamente aquilo que se quer numa mira de competição. E há aqui mais um detalhe, que foi a primeira vez que vi. Para ajustarmos, para conseguirmos desbloquear a torre para fazer os cliques, temos que rodar esta peça, caso contrário ela está bloqueada, e aí permite-nos fazer os cliques. Se rodarmos muito, desapertarmos, neste caso, ela fica mais fácil. Se deixarmos um pouco apertada, ela fica mais resistente. E bloqueia. Tem ajuste do stop, 0 stop, portanto, desapertando isto, conseguimos definir o nosso 0 stop. Esta mira
Este sistema que temos aqui é o sistema LRZ. O que é que isso faz? Como que eu vos disse, portanto, desapertando isto, conseguimos bloquear ou desbloquear a torre. Portanto, isto não vai mudar a vossa clicagem acidentalmente, fica bloqueado. E isso inclui o zero stop, como eu já disse, e também um conta-voltas, um indicador conta-voltas. Tem aqui, além de ter esta escala aqui, tem aqui conta-voltas. Portanto, na prática, isto evita erros de dialing, ou clicagem, como dizemos nós por cá, principalmente quando estamos constantemente a ajustar, nomeadamente no field target, por exemplo. Para quem faz tiro de precisão a sério, isto faz toda a diferença. E temos a torre de ajustes laterais, ajustes de vento. Esta torre já não funciona como esta. Para fazer ajustes temos que puxar, desbloquear e rodar. Tal como esta, conta com os ajustes de 0,05 mil. Não é o típico 0,1 mil, portanto são ajustes extremamente finos. O parallax. Outro ponto importante, que foca desde os 10 metros até ao infinito. É contínuo, sem cliques e permite ajuste fino, especialmente em grandes ampliações. E nota importante, a Vector já tem disponível a roda de parallax para este modelo. Isto é muito importante para o pessoal do Field Target. Portanto, isto não é uma mira de caça, nem para uso geral. É claramente uma ferramenta de competição do Benchrest, Field Target e F-Class. Portanto, se não vão usar esta mira nesse tipo de tiro de precisão, provavelmente estão a pagar por algo que não vão aproveitar. Isto não é para vós. Isto é mesmo para desporto. É uma peça para desporto. E eu vou-vos mostrar aí algumas imagens que vou gravar, ou que já gravei, através aqui das lentes, e para vocês também verem na prática como é que ela funciona, e já volto para as considerações finais. Bem, aqui temos um alvo de Benchrest que está colocado a 25 metros. E eu estou a usar os 50x. Agora vamos para um spinner, tentar simular aqui um bocado o field target. Bem, fazer aqui zoom, ou melhor, está no máximo, vamos baixar o zoom, 40x, 30, 25, 20,
15, 10 e os 5x. Sim, os 5x. Vamos então novamente. Dez x, 15, 20, 25, 30, 40 e 50x. Isto para 25 metros. Bem, aqui estamos a 112 metros, mais ou menos. Vamos fazer mais um teste. Portanto, estamos a 50x. 40, 30, 25, 20, 15, 10 e os 5x. Vamos novamente. 10x, 15x, 20x, 25x, 30x, 40x e os 50x. Portanto, agora aqui estamos no 50x, 50x, 40, estamos sensivelmente a 200 metros, 30, 25, 20, 15x, claro. 10x, 5x, vamos lá então, de novo. 10x, 15x, 20x, 25x, 30x, 40x e 50x. Imagem limpa. Espetacular. É importante referir que a faixa de ajustes destas torres é de, no caso aqui da elevação, mais ou menos 23.000 ou 23 miliradianos. Já a faixa de ajustes na torre de vento, na torre lateral, é de mais ou menos 18.000 miliradianos. Cada clique é equivalente a 1/20 miliradianos ou 1/20 mil. Espetáculo. Estes cliques são simplesmente deliciosos. Bem, como vocês já viram aí as imagens, no geral esta Tauron impressiona no papel e na prática. Os pontos fortes são claros: ampliação extrema, ajustes ultra finos e um sistema de torres muito completo. Agora, é uma mira muito específica. Ou faz sentido para o vosso uso, ou não faz sentido nenhum, como eu já vos disse. Se é para fazer tiro modalidades recreativas de caça ou até plinking, não faz sentido nenhum. Digam-me aí nos comentários o que é que vocês acham do 50x, se faz alguma diferença, se é um exagero. Se gostaram do vídeo, deixem ficar o like, inscrevam-se no canal.
Um grande abraço e até um próximo vídeo.